Saudamos a todos com a paz do Eterno, com a bênção do Senhor Jesus para todos. O assunto que nós vamos tratar hoje é um assunto muito sério. É um assunto que eu já venho denunciando há muitos anos, que há uma operação do erro nas religiões e igrejas, tentando ocupar o lugar do verdadeiro Deus, do verdadeiro Cristo e do verdadeiro Espírito Santo de Deus, levando pessoas ao engano. É o impostor. Mas as pessoas não percebem qual os módulos operantes desse espírito enganador. Em uma tradução chama-se espírito sedutor, que Deus enviou para aqueles que não creram a verdade, mas que passem a amar ser seduzido pela mentira. Muito bem. As pessoas, elas são levadas a esses ambientes religiosos e elas não percebem que lá são substituídos os princípios da salvação. Os princípios de Jesus são substituídos pelas criações dessas igrejas, pelas revelações dessas igrejas, pela mediação dos líderes dessas igrejas. As pessoas não percebem, tudo porque o que é feito é em nome de Jesus. Eles não fazem nada em nome da mentira. Nada. Tudo é feito em nome de Jesus. E por isso mesmo, disfarçadamente, elas usam as técnicas de como angariar pessoas, como fazer seguidores após si mesmo. E eu vou tentar mostrar, eu vou tentar entrar em um diálogo com você. E você que está passando por isso, ou já passou por isso, eu, por exemplo, sou vítima disso, fui vítima disso. De que essas técnicas são pensadas, são meticulosamente, são calculadas, para não dar margem de desconfiança, para tirar toda a autoridade que você tem sobre a sua própria vida e implantar a autoridade deles sobre você. Se você prestar atenção nesses textos bíblicos aqui, você vai dizer, mas isso aqui está falando da igreja do vizinho. Não. Está falando com você. Está falando da probabilidade e possibilidade de você estar sendo enganado. Deixa que também o vizinho está sendo enganado. Mas não saia pela tangente, não atribua o engano à igreja do concorrente. Não. E também não atribua a possibilidade de que você está sendo enganado. Não atribua ao bar da esquina, ao seu José do bar, seu Pedro do bar. Porque eles jamais vão te enganar em nome de Jesus. Você já viu algum dono de bar diz assim, ei, vem tomar aqui uma cachaça, é em nome de Jesus? Não, né? Você já viu algum macumbeiro dizer assim, ei, vem aqui fazer um trabalho, um despacho, em nome de Jesus? Não, né? Você já viu algum ladrão, terrorista, pedófilo, estrupador, corrupto? Não, eu vou tirar os corruptos, porque os corruptos conseguem roubar. Em Brasília tem muitos desses, né? Que em nome de Jesus se elegem e depois pegam com a boca na botija, né? E nós vamos ler aqui um pedacinho desse texto bíblico para vocês verem as probabilidades de você estar sendo enganado. E por isso Deus lhe enviará a operação do erro, para que creiam a mentira, para que sejam julgados todos os que não creram a verdade, antes tiveram prazer na iniquidade. Segundo Tessalonicenses 2, 11, 12. Essa operação do erro, esse espírito do erro, em uma outra tradução chama-se espírito sedutor, está seduzindo as pessoas em nome de Jesus. Levam as pessoas a seguir líderes religiosos, a pastores, a padres, a pais de santos, a médiuns.
Porque esses homens vieram para esses fins, para enganar, roubar, matar, roubar e destruir. E você está sendo levado por eles, com as técnicas deles. E eu vou mostrar para vocês aqui quais os módulos, os meios, como eles agem. Orquestradamente calculada para fazer você seguir eles. Tirando de você o direito. Te aplicando uma dose de rebaixamento crítico, que é para você não entender, que é para você anular o seu são entendimento, anular e trocar pelo entendimento deles, a pensar com a cabeça deles. E eu vou lhe mostrar aqui como é que essas técnicas são desenvolvidas malignamente. Não que a técnica em si é maligna, porque a técnica em si usada para o bem é para o bem. Mas quando usada para o mal, para fazer seguidores após suas igrejas, e para tirar dinheiro dessas pessoas, e para tirar o suor dessas pessoas em trabalhos físicos, aí é que há a malignidade. Correto? Esse outro texto, 1 João 4:1. Amados, não creio em qualquer espírito, mas examine os espíritos, para ver se eles procedem de Deus. Porque muitos falsos profetas têm saído pelo mundo. Eu pergunto, você que está castrado espiritualmente, você que está induzido, você que você recebeu uma dose de rebaixamento crítico, que você não reconhece mais você não reconhece você não conhece família, você não reconhece ninguém, você só reconhece a doutrina da sua igreja como a única forma de vida que te deram. Porque você não reconhece Jesus como a tua forma de vida, maravilhosa forma de vida. Você não reconhece. Você não acredita mesmo que será salvo sem as suas doutrinas? É verdade? Ou é mentira isso? Claro que é verdade, né? Você não acredita. A suficiência de Jesus para salvar um membro dessas igrejas só vai a página 9. Porque tem que ser Jesus e mais as igrejas dele. Jesus e mais as práticas religiosas deles. Isso não é um truque? Isso não foi bem feito? E eu vou mostrar como isso é feito. E como eles conseguem substituir Jesus, os princípios de Jesus, na vida dos membros. E depois eles colocam o que eles querem. Porque eles têm como fazer isso. É feito calculadamente. Correto? Por isso que você não pode reagir dentro das igrejas. Porque no dia que você usar esse texto aqui para questionar os seus líderes, as revelagens, as visagens, é isso? Os sonhos, as orientações dos seus líderes, que você recebe dos seus mediadores, porque eles dizem que ouve de Deus para passar para você, então eles ocupam o lugar de Jesus, ou estou errado? Como mediador, né? A Bíblia diz que Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Antigamente Deus falava com os profetas, mas agora Deus fala através de seu Filho Jesus. Deus se arrependeu, né? Falava através dos profetas. Aí Deus enviou Jesus, tirou os profetas. Aí Deus se arrependeu agora, colocou o seu líder espiritual, seu guru religioso, para ser o seu mediador. Você ainda não percebe? Você acha que você está em um estado normal? E você irá compreender isso de agora para frente. Observem. Sol quente no rosto. Agora você aí de casa, imagina fazer todo esse percurso carregando uma cruz de aproximadamente 50 quilos nas costas. Essa é a demonstração da fé. Esse é o terceiro ano que o autônomo Itamar Batista vai à Trindade carregando a cruz. Por onde passa, atrai olhares de... Poderíamos dizer que um dos módulos operantes, que seria como a iniciação nesse mundo religioso, é a anamnese. É uma técnica usada por terapeutas para iniciar uma boa conversa com o seu paciente, para mostrar ao seu paciente, para criar uma intimidade com o seu paciente, ganhar confiança do seu paciente.
Então, quando um psicólogo, um psiquiatra, um terapeuta usa isso, ele usa isso para o bem. Mas, quando o sistema religioso usa isso para dominar, para colher toda a informação, e com uma boa conversa, essa técnica da anamnese, ele se apodera de todo o seu histórico, sua vida, e daí para frente você irá compreender o que você se torna. Agora, o que é impressionante é que se uma pessoa procura um terapeuta, geralmente o terapeuta, como o profissional, ele vai usar essa técnica, que poderíamos chamar de anamnese, que é uma técnica comum para conhecer o paciente, como nós já comentamos sobre isso, não é verdade? Mas no tocante a líderes religiosos, é algo mais pernicioso ainda. Por quê? Porque a congregação, ou a igreja, ou a religião, ela é doutrinada dentro desse contexto de atrair pessoas, de fazer seguidores. É aquilo que Jesus condena lá. Essa prática é condenável por Jesus em Mateus 23,15, que diz assim: ai de vós, fariseus hipócritas, que percorre a terra e o mar, procurando converter alguém à vossa religião. Não sabeis vós que depois que os tendes convertido, tornei esses 2 vezes filhos do inferno? Então o sistema religioso, ele tem essa característica. Você já imaginou se todas as vezes que um salva-vida, um bombeiro vai salvar uma vida afogando no mar ou com outro problema, e aquela pessoa saísse dali, se tornasse um seguidor do bombeiro? Ou o próprio terapeuta, o terapeuta agora virou o guru espiritual do paciente. Que loucura, não é? Então, a instituição religiosa, ela faz isso. Ela doutrina para dar uma sequência, para ser algo multiplicador. Então, se ela tem um membro na igreja, esse um vai gerar mais um, vira 2. 2 vai gerar mais 2, 2, e até chegar a 1000 vai gerar mais 1000. Porque é uma prática maligna de fazer seguidor a uma doutrina, a um conceito de salvação, que são as práticas religiosas da igreja da qual você foi fisgado. Deu para entender? O negócio é multiplicador. Isso gera dependência nas pessoas e gera lucro para as religiões, para as igrejas, para os líderes religiosos, para os seus projetos religiosos. Então a coisa funciona desde do menor ao maior. As próprias crianças são aliciadas pela igreja a fazer isso, a usar essa técnica de iniciação. É de convidar os coleguinhas para ir na igreja, porque lá Deus está falando, porque lá... Aí se a criança diz, olha, pai está com problema, pai está passando por isso. O pai lá não tem informação de que Jesus é o bem maior na vida dele, que Jesus pode habitar na vida dele, o Espírito Santo de Deus pode habitar na vida dele, em casa onde ele estiver. Mas não, aí a criança chega em casa, fala com o pai, fragilizado pelos seus problemas, às vezes doenças, desemprego. Olha, pai, mas na igreja do meu coleguinha vai ter um culto especial e lá Deus fala, lá Deus vai falar, porque lá é um lugar sagrado, lá é um lugar santo. Você está entendendo? Então, esse módulo, anamnese, essa técnica, ela é usada constantemente, diariamente. É uma máquina, é uma engrenagem que não para essa engrenagem. Os membros nem percebem que eles estão fazendo isso, porque estão sendo induzidos a fazer isso. Porque já fizeram com eles no passado. E os que induziram eles também foram induzidos e sugestionados a fazer isso. É uma coisa terrível. Porque, na verdade, eles não querem pessoas seguidores a Cristo. Querem pessoas seguidores à igreja, à doutrina dos líderes religiosos. E com essa doutrina, com esse pensamento, com essa técnica que é bem sutil, que ela começa, vamos evangelizar, vamos para a evangelização. Gente, para nós aqui, evangelizar cristão,
Evangelizar pessoas que já confessam Jesus, que já creem em Jesus. Vai para a Coreia do Norte pregar o evangelho, meu irmão. Vá para o Irã, vai para a China pregar. Vá evangelizar quem não conhece e nunca ouviu falar de Jesus. Porque Jesus é uma boa nova para quem não conhece. Mas para quem já conhece, de fato, no Brasil, os falsos evangelhos afastam as pessoas de conhecer o verdadeiro Cristo. Não tenha dúvida disso. Mas também, peraí, não enrola o povo. Então essa técnica é a iniciação da igreja, se relacionar com os novos que vão chegando, e dentro dessa conversação que vão chegando, vão aplicar como uma transição entre o estado, a anamnese, é o estado de iniciação, que é um pouco de bajulação, um pouco de tapinha nas costas, um pouco de ilusão, de promessas, de historinhas. E nesse período de transição entra uma coisa chamada rebaixamento crítico, para daí partir para um outro grau chamado a indução. É isso mesmo. É pegar você, tornar você uma pessoa. Se você é rica, vão fazer de tudo para te diminuir, de maneira tudo isso informal. Aí vem aqueles que já são dominados, vem aqueles que já são aliciados, aqueles que já estão rendidos, aqueles que já estão induzidos e sugestionados. Ele vai contar casos. Um exemplo de uma igreja que eu frequentei. Constantemente isso era repetido, porque no lugar de seminários na nossa igreja, as mulheres riquíssimas, mulheres de grandes empresários, vai lavar banheiro, varrer o chão, trabalhar na cozinha. Então, essas conversinhas é o estado de rebaixamento. É uma técnica isso. Para daí partir para o grau de indução. Começar a induzir as pessoas e a preparar elas para sugestão, que é trocar a identidade da pessoa e colocar a identidade dos líderes religiosos, das doutrinas deles. E aí as pessoas, por exemplo, se uma pessoa tem uma certa condição, com o rebaixamento crítico, essas pessoas começam a se achando, realmente ser rico é um problema. Eu tenho que servir a Jesus, que é varrer a igreja, limpar a igreja, pintar a igreja, lavar a igreja. Só que quando você chega nesses lugares de seminários, você vê a peãozada lá morrendo de trabalhar, tudo peão. A maioria pobre. A maioria são os escravos. A maioria se desgastam achando que estão fazendo para Jesus, porque foram aliciados a isso. Então, essas pessoas, quando você vai numa igreja dessa, por exemplo, que vê essas pessoas trabalhando muito, varrendo, limpando, não, elas foram levadas ao grau de rebaixamento crítico. Ela não reconhece nem a si mesmo, não reconhece, muitos não reconhecem parentes, não reconhecem familiares, muitos não reconhecem amigos, muitos não reconhecem sua autoestima, muitos não reconhecem a sua própria formação, que acha que a nova identidade que vão induzir e vão sugestionar ele, ela é a solução, é ela que é a chave da sua vida. Por isso que eles dizem, isso é uma forma de vida, uma nova forma de vida. Eles não entendem que a nova forma de vida é Cristo na vida da pessoa. Não, para eles a nova forma de vida é a vida espiritual da igreja deles e as práticas religiosas, os compromissos religiosos que eles têm, que é a nova forma de vida, o novo nascimento. Por isso que para eles nascer de novo não é uma meia volta, vou ver. Nascer de novo não é dizer aquele que rouba e não roube mais, aquele que matava não mate mais, aquele que fazia as coisas erradas não faça mais. Não. O nascer de novo para eles é converter a religião deles, a igreja deles, as doutrinas da igreja de cada igreja. Seguir fielmente as doutrinas da igreja do líder dele. E eles sabem que são assim.
A diferença é que estão algemados e amarrados, mas não pode reagir, porque dentro desse período, dessa transição, no rebaixamento crítico, eles perdem a noção crítica, perdem o bom senso, perdem o senso crítico, perdem o autoanálise, não pode, nem sequer analisar os outros. É aquilo que nós vemos, provai os espíritos. Eles não podem, eles são levados a um grau, não só de dependência, mas de desdenho à sua própria razão, porque eles ensinam isso, não é isso? A revelação governa a razão aqui nesta igreja. Puro papo furado. Que revelação? Dos líderes. Não é revelação de Deus para com o homem. Deus comungando com o homem através do único mediador, não. É Deus comungando com as igrejas dele através dos líderes dele. Entendeu? O que a indução e a sugestão consegue levar as pessoas a viver isso, e isso fica aqueles milhões ou milhares de pessoas dependentes dos líderes religiosos e do que eles oferecem como nova forma de vida. Isso é terrível. E geralmente, quando a pessoa se rende de tanto bombardeio, de tanta propaganda que é feito dentro das igrejas, que as pessoas passam a se sentir um nada, e o tudo para ele é tudo que eles ouvem dos líderes deles. Então, essa parte, esse módulo da iniciação, a anamnese, passando por um rebaixamento crítico, você anulando a si mesmo e permitindo agora ser induzido, porque eles vão induzir você. Você agora você abriu a porta da sua consciência, da sua subconsciência, para eles agirem como querem. E eles vão começar a induzir você. Induzir se você está desempregado. Está desempregado. O problema seu é que você não dá dinheiro para a igreja, não dá dízimos. Porque você não é fiel nos cultos. Em outra maneira, pega você num rebaixamento crítico para que você não leve mais sua família para um parque passear aos domingos, que é um dia maravilhoso, para sair com os filhos. A maioria deixam de fazer isso e arrasta os filhos e as mulheres na loucura dele, achando que está agradando a Deus, achando que está realizando a obra de Deus, porque eu vou mostrar isso para vocês, porque eles conseguem, na indução, consegue tirar de você o direito de ser morada de Deus, tirar de você o direito de ser o templo de Deus, para induzir você a achar que eles vão sugestionar isso, que ali é a casa de Deus, ali é o santuário de Deus, ali é o lugar que Deus habita. Deu para entender? É assim que funciona. Então, quando eles chegam no grau de já poder induzir você, tudo que eles dizem, tudo que eles pregam é unicamente para levar você a ser um seguidor da igreja, das doutrinas criadas, reveladas, inventadas, ensaiadas, e que o raio que o parta, menos do verdadeiro Espírito Santo. Por quê? Porque o verdadeiro Espírito Santo não se envolve em mentira. Deu para entender? Mas quando você perde o senso crítico dentro dessas igrejas, você não consegue discernir o que é o Espírito de Deus e o que é esse Espírito impostor. Você não consegue. Porque é muito parecido. Age parecidamente. Agora, quando você já se rende, que agora você vira na mão deles, você agora é notório para os líderes que você já é uma pessoa induzida. Se é uma pessoa induzida, você abriu, você escancarou a porta para esses homens agora fazer o que quiserem. Eu não sei se vocês percebem nos cânticos de muitas igrejas. Há cânticos, por exemplo, esse cântico. O anjo do Senhor está passeando aqui neste lugar. Dá lugar, irmão, e deixa o anjo do Senhor
te visitar. Que tal? Lindo, né? É um louvor lindo, né? Cantado dentro da igreja, dentro de um campo religioso, ele é um louvor contaminado. É um louvor que ele está te induzindo a plantar, sugestionar a tua consciência, com qualquer coisa depois. Porque o louvor, ele está dizendo em outras palavras, lembra que eu citei no início, o Newton, um grande hipnólogo, que conseguia hipnotizar as pessoas só com palavras, como é que é, meu Deus? Só com palavras informais. Você não percebia que já estaria sendo hipnotizado com a técnica dele. Não era uma coisa clássica, direta. Era uma coisa bem light, bem ótimo, bem legal. Sabe aquela maneira? Eu me sinto bem nessa igreja. Sim. Esses homens, sabem fazer você se sentir bem. Eu achei motivos e razões. Eles sabem dar motivos e razões para você permanecer escravo de uma dessas igrejas. Porque você não consegue confiar no Senhor Jesus. Essa é a grande verdade. Deu para entender? Você não consegue entender isso. Você perde essa razão. Você troca os valores. Então o anjo do Senhor está passeando. Tinha que estar passeando na sua vida, no seu coração, durante o dia todo, que é o tempo que você está mais exposto ao mundo. Mas quando ele é cantado dentro do sistema religioso, são louvores muito bem ensaiados repetidamente, com cantores, com instrumentistas, com homens que enfiam a cara nos instrumentos, achando que estão servindo a Deus. E Deus não precisa de homens. Paulo escreveu sobre isso, né? Deus não habita em templos e não quer nada da mão dos homens, como se ele precisasse de alguma coisa. Deu para entender? Então, esses valores das escrituras, são trocados pelas mensagens das igrejas, dos líderes religiosos. Estou se vindo aqui, estou realizando a obra de Deus. Como? Quem é nós? Quem é você? Quem somos nós para realizar a obra de Deus? Viu como os valores eles conseguem trocar na mente das pessoas? Pois sabemos que a obra de Deus só é uma, Jesus. Perguntaram a Jesus: Pai, mestre, o que faremos nós para realizarmos a obra do Pai? Aí ele disse: a obra de meu Pai é esta, que creia naquele que o Pai enviou. Crê em Jesus, crucificado, morto e ressurreto. Acabou. Essa é a tua salvação. Esse mecanismo é a tua salvação. O que passa disso é de procedência maligna. Agora os resultados, a consequência da salvação, o que há depois, aí é problema de cada ser humano e Deus. É nesse ponto que as igrejas querem tomar você. Administradora de Deus da terra, hein? Maravilha, hein? Então são louvores contaminados. São louvores que estão cantando. Aí você chora porque a tua consciência foi rompida, a tua subconsciência foi rompida pela indução. Aí agora, você vai viver uma vida sugestionada. Uma vida sugestionada. Lembra um videozinho que eu passei agora aqui? Sujeito carregando a cruz nas costas? Você tem ideia do que cada igreja evangélica, espírita, umbanda, anglicana, você tem ideia do que os membros são capazes de fazer para ter uma vida espiritual lá dentro? Para agradar aos líderes e agradar o seu estado hipnótico? Você não tem ideia. Você nem imagina do que são capazes de fazer. Porque tudo que foi implantado, sugestionados, eles têm isso como uma forma de ser salvo. Tem isso como um mecanismo de salvação. E sem isso eles ficam inquietos. Então, você vai dentro de um ambiente religioso, passa por esses processos que eu já citei aqui no começo desse vídeo. Quando chega no fim, você só vai viver uma vida de sugestão. Toda sugestão que os líderes trouxerem, você pratica em nome de Deus, achando que veio de Deus. Por isso que eles navegam em águas tranquilas. É por isso que as pessoas vão lá. Aí eles dizem assim, por exemplo, coisa que eu fazia quando eu era pastor, né? Essa coisa que nem eu imaginava que eu estava sendo usado por um espírito sedutor, por um espírito maligno, sedutor, impostor, que quer tomar o lugar do Espírito Santo verdadeiro de Deus.
Vamos nos colocar de pé? Claro. De pé. Vamos fechar os nossos olhos? Maravilha, né, rapaz? Você de pé, com os olhos fechados, você fica assim, ó. Dali para frente, é um bom passo para com poucas palavras. 3, 4, 10, 15, 20. Pode ser sugestionado a fazer, a gritar, a pular, a sambar, dar capoeira, dar pulo mortal, virar um endemoniado, sem saber que tudo isso ele está sendo sugestionado por alguém que também está em um estado hipnótico, alguém que está num estado alterado de subconsciência, que ele também já perdeu o senso crítico das coisas. Ele já está vivendo um rebaixamento crítico na vida dele, porque alguém já fez isso com ele. Isso é multiplicador. Isso é reprodutivo. Por isso que é uma reprodutividade, uma repetitividade de seminários com as mesmas aulas, de pregações com as mesmas mensagens, as mesmas coisas, e no fim desaguando para fortalecer a doutrina, seguir a doutrina, se render à doutrina, praticar doutrinas. Então, é uma vida sugestionada. Qualquer líder religioso que disser assim: irmãos, nós vamos hoje joelhar em frente ao campo de Marte que Deus revelou, e todos os aviões que pousar nesta madrugada no campo de Marte vai ter uma oração. Coisa de louco, né? Mas é verdade. Sugestionários. E o povo vai. Hoje nós vamos fazer isso que Deus falou. Todos se submetem a isso, porque quando se rende a qualquer religião ou igreja, qualquer segmento, alguém lucra sugestionando as pessoas, dando a elas sentido e razões. Por isso que as igrejas estão cheias. Porque as sugestões, eles levaram essas pessoas a esse estado de indução, sugestão e submissão incondicional. E para você que quer ser liberto disso, a única coisa que eu tenho a dizer para você é: sai dela, povo meu. É as palavras de Jesus. É aquilo que Pedro disse para Jesus: Senhor, para quem iremos nós? Se só tu, Senhor, tem as palavras de vida eterna. Não é para onde iremos nós? Para onde tem tantas igrejas, é isso? Tantas igrejas e doutrinas, né? E evangelhos, modelos de evangelhos, um tem um até bonito, viu? Mas é para quem? Para uma pessoa, para Jesus. Não há sugestão para quem crê. Fé é fé e acabou. E se você se deixa se sugestionar, dominar por alguém, você é escravo. Você não nasceu de novo. Você continua escravo. Você não conheceu a verdade. Você não foi liberto pela verdade. A sua subconsciência está presa, amarradas a induções e sugestões de um grupo religioso, de uns líderes religiosos. E se você quiser se libertar disso, só tem uma coisa a fazer: a obedecer à voz do seu pastor, que chama-se Jesus. Não o pastor da sua igreja que eu estou falando, a Jesus. E não adianta perguntar lá: eu devo, o pastor, seguir unicamente a Jesus? Eles não vão deixar, não. Eles vão inventar 1001 história, mentiras, para quebrar os princípios de Jesus. E a sua subconsciência vai acatar isso com verdade. Porque você já foi trabalhado. Você já entrou no estado amnésia. Você passou pelo estado de rebaixamento crítico. Você passou pelo estado de indução. Você está vivendo um estado de sugestão. Não é assim que eles fazem? As irmãs, né? São atraídas, as mulheres esposas são atraídas às igrejas. Muitas delas, né? 1 semana, 2 semanas, 2 meses, 3 meses, 4 meses. Elas ouvindo tanta história de saia, calça, calça e saia, calça. Aí chega um dia, ela chega em casa e fala: Jesus me libertou. Eu agora só visto saia. E quando você vai procurar a verdade, onde é que Jesus te mandou, mulher? Você andar só de calça? Tá entendendo? Porque você foi sugestionada, você está sendo trabalhada para fazer o que quer. Você está sendo sugestionada a não levar teus filhos para passear nos domingos, que é o dia que o teu marido chega, ou você mesmo que trabalha, geralmente mulheres trabalham também, mas é o dia que você poderia estar junto com teu marido e teus filhos, numa praia, num rio, numa pescaria, e com Cristo
nos vossos corações, que coisa maravilhosa, e com a certeza de vida eterna, sem sugestão humana nenhuma, sem nenhum outro mediador no teu coração, na tua subconsciência, a não ser Jesus, o verdadeiro Cristo de Deus. Então você perde de estar com sua família, seus parentes, seus familiares, porque você está sugestionada a se dedicar a uma vida religiosa, achando que está fazendo isso para Deus. E um dia descobrirá que você foi enganada, que você perdeu, trocou a sua vida por uma vida religiosa que implantaram em você. E é assim que eles fazem. Quantas vezes eu ouvi isso, né? Chegar em casa, tiver visita, parente, não pode ser minha mãe. Quantas vezes eu ouvi isso? Eu ouvi isso. Deixo qualquer um para ir para o culto. Quantos familiares não se conversam, não se falam, estão brigados, porque saiu de uma igreja, foi para outra, não quis mais saber de igreja nenhuma, quer só a Cristo, e não se entende mais que as mentes estão contaminadas. Quantas mulheres, quantos maridos, eu nem sei como é. Olha, eu vou falar uma coisa aqui engraçado. Eu, quando fui pastor de uma igreja evangélica, teve algum dia que falei, caramba, quase não dá tempo de fazer amor com a mulher. Eu estou fazendo amor agora com a igreja. A minha mulher era tão viciada na igreja, era tão, como é que chama? Era tão rendida, era tão sugestionada à igreja, que a gente não percebia que a gente vivia enterrado em uma doutrina e esquecendo de viver, esquecendo de familiares, esquecendo de parentes, esquecendo de passear. Por incrível que pareça, eu acho que em 18 anos de igreja, eu fui no Ibirapuera 2 vezes, nesse lindo parque maravilhoso. Porque durante a semana eu trabalhava, toda noite para a igreja. Dia de sábado, igreja de manhã, 6 horas da manhã, e às vezes meio-dia. E aí saio 5 da tarde, ensaio de louvor. E quando era 6 horas, 6 e meia, culto profético. Tudo uma cilada. 7 e meia culto, 9 horas vigília, domingo de manhã culto, 10 horas reunião de pastores, ou reunião de diácono, reunião, e sempre tinha reunião ou seminário. De tarde ia fazer alguma pregação em alguma escola, ia lavar a escola para ter algum encontro para angariar e fazer mais seguidores à igreja. Eu pergunto, tem como um casal desse viver? Eu sei que tem muitos pastores aí que, quando ouvir isso, vai dizer filha de uma mãe. Você sabe que é verdade. A minha felicidade, porque eu vivia muito bem com minha esposa. Essa era a minha felicidade. A gente viveu bem do começo ao fim. Essa foi minha felicidade. Mas a maioria, não sei não, viu? Foi um inferno. Vive o inferno em vida. E todo mundo sabe que é assim. É um inferno em vida. E pode perguntar aos pastores que saíram, que se libertou um pouquinho só, se já não são mais felizes do que eram no tempo que tinha correntes no pescoço. Hoje ele não tem, hoje as correntes estão nos pés e nos braços, mas do pescoço eu tenho certeza que essas correntes dos pescoços deles, dos pescoços, foram tiradas já, para eles estarem bem com a família deles. Eu não tenho dúvida, pode fazer uma pesquisa desses pastores que saíram e que ainda estão com o pé na jaca ainda em outras igrejas ou abrindo igreja, mas hoje eu tenho certeza que estão mais felizes com suas esposas, com seus casamentos, com seus relacionamentos, com suas esposas, seus filhos, seus familiares, do que era antes. E os que estão aí, e os que estão presos ainda, estão enterrados com o pé na jaca e não sabem. E se sentem sábios, hein? Sábios, né? São vistos como os nobres. E hoje eu vejo como uns cegos. Cegos guiando outros cegos. Ambos cairão juntos.
não tenha dúvida. Nascer de novo é minha volta, vou ver. Viver é Cristo, morrer é lucro. Cristo em vós, a esperança da glória. Jesus, o único mediador entre Deus e os homens. Isso exclui seus líderes religiosos que são porta-vozes de Deus em você. Só se você, para você acreditar verdadeiramente em Cristo e libertar disso, você tem que ser o quê? Livre. Se a verdade vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se não, vão ser escravos. Com a paz do Senhor Jesus.